Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Hoje você tem uma excelente oportunidade para participar de um assunto que certamente interessa a muita gente, a muitas pessoas, interessa o bem-estar das pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre saúde, sobre bem-estar, especialmente sobre a saúde do homem, já que nós estamos entrando no mês de novembro, amanhã já é novembro. Novembro tem a campanha do Novembro Azul, que estimula o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Um tipo de câncer que entre os homens um dos que mais matam. Daqui a pouco o nosso entrevistado pode falar sobre isso. Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade pela primeira vez o doutor Eliseu Denadai. Doutor Eliseu Denadai é urologista, uma das referências da medicina de São José do Rio Preto. Como urologista, foi também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, um homem muito envolvido com essa grande evolução que teve a medicina e a urologia no Brasil, no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, na nossa região, nesses últimos anos. Doutor Eliseu, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Deixa eu começar com o senhor perguntando uma notícia que essa semana chegou a tomar conta do noticiário, uma notícia de uma possível obstrução urinária do presidente Temer, do presidente Michel Temer. Até conversando com o senhor agora há pouco, falando que não foi bem uma obstrução urinária, foi uma retenção urinária. Ele não conseguia urinar, né? Ele não conseguia fazer xixi. E isso teve que fazer um procedimento cirúrgico, foi realizado, já foi, me parece um procedimento, de certa forma, até muito rápido, muito corriqueiro para a urologia, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença. O que é isso? O que é essa retenção ou obstrução urinária? Todo mundo, a partir de que idade, está sujeito a isso? E isso não representa nenhum temor maior, porque todo mundo tem medo do câncer de próstata. Mas aí essa obstrução urinária tem a ver também com o crescimento anormal da próstata, etc. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. E muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. A gente pode até colocar, no início do Novembro Azul, uma grande colaboração do presidente Temer, né? Chamou a atenção de todos os homens para um problema que aflige a grande maioria da população masculina. A próstata é um órgão que fica logo abaixo da bexiga, do tamanho de uma noz, e ela tem uma importância muito grande na reprodução. É ali que é fabricado o líquido seminal, que leva os espermatozoides para fazer a reprodução. E a próstata é sede de alguns problemas. Infecção, pode ser sede de câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais afeta o homem, só perde para câncer de pele. E o que mais tem na próstata é o chamado crescimento benigno, a hiperplasia benigna da próstata, que foi o que o Temer teve. Esse crescimento ele ocorre em 85% dos homens. Mas apenas 10% desses homens em que ela cresce é que vem apresentar algum tipo de complicação. A complicação mais frequente é a dificuldade progressiva para urinar. Então o indivíduo começa, e como isso é muito lento, a maior parte dos homens acaba se acostumando. Ele começa a levantar uma vez, ele acha que é normal por causa da idade, aí ele levanta duas, levanta três. Não é normal. Normal é você deitar e acordar de manhã. Quer dizer, aquilo está acontecendo porque você está tendo uma obstrução progressiva. Como ela é lenta, a população vai se acostumando. Não é infrequente você encontrar indivíduos cultos, com poder aquisitivo, vai no banheiro, fica meia hora no banheiro da boate, no banheiro do restaurante e acha que é normal. Não é normal. Então, isso hoje nós temos tratamentos com medicação e um percentual que chega a esse ponto máximo que chegou o Temer, que é da obstrução. Isso aí é o seguinte, se você imaginar que a minha mão é a próstata, o meu braço é a bexiga, aqui passa o canal. Então, a partir do momento que a próstata vai aumentando, ela vai não só crescendo para a lateral, como ela cresce dentro do canal. E ela começa
a obstruir o fluxo urinário. Então a bexiga começa a ficar com resíduo. Esse resíduo pode levar à formação de cálculo, infecção, que são complicações. E, em casos mais graves, ao que aconteceu com o presidente, uma retenção urinária. Lá em Brasília, ele foi levado no Hospital da Aeronáutica, se não me falha a memória, e foi passada uma sonda. Essa sonda foi para drenar a urina. Posteriormente, ele veio para São Paulo, e o Dr. Miguel Srugi, que por sinal foi meu colega de residência, ele foi submetido a uma cirurgia que é uma cirurgia muito antiga. Talvez é a primeira cirurgia endoscópica que foi feita. Hoje você tem cirurgia endoscópica na área de ortopedia, etc, etc. Mas a primeira foi na urologia. Então, isso começou na década de 50. No início, você punha lâmpadazinhas, parafusava uma lâmpada na ponta, eram uns aparelhos que você enxergava muito mal. Então, essa técnica foi se desenvolvendo. Hoje, nós temos aparelhagem fantástica, com câmeras já digitais, e você faz essa cirurgia. Pense bem, não é um procedimento simples, é um procedimento confortável, porque você não tem incisão, você não tem corte. Mas é um procedimento que precisa de um profissional habilitado para ser feito. E o pessoal usa um termo muito errado. Normalmente, mesmo o médico se dirige ao cliente dizendo, vamos fazer uma raspagem. Não é uma raspagem. Eu vi até a televisão, a imprensa usou essa expressão. Não é usado com rotina e é muito ruim isso. Porque fica a sensação de que é, primeiro, uma cirurgia simples, segundo, que é uma coisinha, uma raspagem. Não é. É uma cirurgia. Você imagina que a próstata é como se fosse uma laranja. Quando cresce o bagaço da laranja, o miolo da laranja, o gomo da laranja, passa a ser o tumor benigno que está trazendo problemas para o paciente. O paciente não está urinando porque esse gomo da laranja está entupindo o canal. A casca seria a próstata verdadeira. Então, quando você faz uma cirurgia aberta, você abre a próstata, corta a próstata, tira o bagaço, que é, na verdade, o tumor benigno, e fecha. Quando você faz com um aparelho, você tem um bisturi eletrônico, elétrico, hoje tem monopolar, bipolar, e que você vai cortando e tirando em fragmentos pequenos. Então você vai tirando pequenos fragmentos que vão caindo na bexiga, posteriormente você vai com uma bombinha, limpa aquilo tudo, e você fica com a próstata exatamente como é a cirurgia aberta, em que você tirou todo aquele tumor benigno. No caso da aberta, tira ele inteiro. No caso da cirurgia endoscópica, você tira em fragmentos. Então, não é uma raspagem. Você secciona e tira em pequenos fragmentos. Quando, no final da cirurgia, você junta e põe tudo em cima da mesa, você tem lá a próstata inteira. Todo aquele tumor benigno está ali. Então, a cirurgia na mão de um profissional competente, ela é tão boa quanto a aberta, com a vantagem de não ter incisão, e a recuperação é essa que vocês viram do Temer. Opera na sexta-feira, segunda-feira está em casa, que é o que a gente faz com os nossos doentes. É 1 dia, 2 dias de hospitalização. Sem dúvida. Então, isto em relação ao que houve com o Temer, que é o que nós falamos, que é a hiperplasia benigna da próstata. Agora, o que acontece é que com a população envelhecendo, nós começamos a ter uma incidência cada vez maior de câncer de próstata. Isso. Então, hoje, você sabe, 12 a 15% da população masculina com mais de 50 anos vai ter câncer de próstata. E depois de 27 anos que nós estamos fazendo campanhas, e que o PSA surgiu em 1986. De lá para cá, nós fomos aprendendo muito. No início, nós achávamos que todo mundo que tinha um PSA mais elevado tinha chance de ter câncer, biópsia em todo mundo. Hoje não, hoje a gente seleciona. Então, nós temos, por exemplo, grupo de risco. Quem é o grupo de risco? É o paciente que tem genética. O meu pai teve, meu avô teve, meu irmão teve. Esses indivíduos, você vê uma coisa, se você tiver um avô, você tem o dobro da chance que tem a população normal. Se você tiver o avô e o pai, você tem 6 vezes mais chance do que a população normal. Se você tiver 3, o pai, o avô e um irmão, você vai ter câncer de próstata.
Então, a genética é fantástica, é fundamental. E a genética tem aspectos que vale a pena ser esclarecido. Agora há pouco eu estava conversando com o senhor explicou assim, mas algum homem pode chegar e falar assim, eu não tenho nenhum caso de câncer de próstata na minha família, então eu estou tranquilo. Eu tenho vários casos de câncer de mama entre as mulheres da minha família, então eu estou tranquilo mesmo. Não é bem assim, não é isso, doutor? Porque veja bem uma coisa, a genética, como tudo na medicina, ela vem evoluindo. Lógico. Então, nós começamos com os trabalhos de Mendel em 1865, passamos por trabalhos de Batson e fomos evoluindo. Hoje, por exemplo, nós sabemos que o locus cromosômico, o lugarzinho no cromossomo que fica o gene que leva ao câncer de próstata, é exatamente ligado ao gene do câncer de mama. Então, quando você pega um indivíduo e fala assim, o meu avô teve câncer de próstata, a primeira pergunta que eu faço, o avô do lado da mãe ou o avô do lado do pai? Por quê? Porque o avô do lado da mãe é muito mais, tem uma força muito maior na transmissão do que do lado paterno. E quando o indivíduo fala assim, eu tenho várias pessoas na família com câncer de mama, ele é um grupo de risco. Então, a genética é um negócio fantástico e a gente tem que obedecer. Doutor, nós estamos em novembro, é sempre oportuno a gente falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? As pessoas fazerem os exames todos, o senhor falou do PSA. Existe, cada vez menos, mas existe ainda um preconceito em relação ao toque, no caso do exame de próstata, que é uma grande bobagem, né? Mas o toque não pode ser substituído pelo PSA, não é isso, doutor? A junção dos dois é que torna o exame muito mais eficiente, não é isso? E próximo quase da perfeição, né? Veja bem, isso que você falou, essa relutância em fazer exame, é uma coisa que já está meio no passado, viu? Uma bobagem. Porque quando nós começamos a fazer, há 27 anos atrás, quando nós fizemos a primeira campanha durante o primeiro Congresso Paulista de Urologia, que eu realizei em São Paulo, quando eu era presidente da sociedade, nós estávamos pegando uma população que não aceitava. Mas nós fomos batendo na tecla nesses 27 anos, e aquela população de 70, 80 anos, de 27 anos atrás, ou morreu ou já está morrendo. Então, nós começamos a pegar a população, naquela época tinha 50 anos, que hoje tem 70 e tantos anos. E toda a população, a geração que veio depois. Então, hoje, eles estão muito conscientizados, o homem está muito conscientizado. E ajudou muito nisso o papel da mulher. O papel da mulher, porque ela acaba levando o porque a mulher, desde a década de 50, ela vem sendo orientada por campanhas de prevenção de câncer de colo do útero, de prevenção de câncer de mama, e ela aprendeu que é importante a prevenção. Então, o homem foi ouvindo todas as campanhas, todos esses ensinamentos, e ele começou a perceber que a população masculina está vivendo mais. Se você verificar que na década de 50, a nossa idade média era de 55 anos, hoje nós temos uma idade média de perto de 80. Pois é. Então, a população envelheceu, a incidência do câncer de próstata aumentou, porque ele é um câncer que afeta mais a população mais velha. Então, quando nós falamos em prevenção, nós falamos em procurar um urologista. Porque essa história, olha, eu vou no meu cardiologista, ele pede um PSA e fala que está normal. Então, o PSA tem 35% de falha. O que é falha? É um PSA alto e o indivíduo não tem câncer, porque pode ser uma infecção. É o PSA baixo e o indivíduo tem um câncer que não está... É interessante, porque às vezes o câncer é tão agressivo, que ele nem dá tempo de aumentar o PSA. Ele agride, já sai da próstata, já dá metástase e às vezes o PSA não subiu porque o câncer é pouco agressivo. Então dizer que um PSA é baixo, tem um câncer, e isso é bom, não é não. Pode ser muito grave. Então, o PSA tem 35 de falha. O toque retal, por sua vez, ele também tem falha. Por quê? Depende de quem faz. Você tem um médico mais experiente, menos experiente. E se você imaginar que quando você faz um toque pelo reto, você toca a próstata, mas você não toca toda. A parte anterior você não toca. Você toca a lateral e a parte posterior. Então você tem
25% de falha. Então, você tem que pensar sempre, olha, se eu tenho falha aqui, se eu tenho falha aqui, o que é que eu posso fazer? Então, quando você faz o toque e o PSA, o índice de falha chega a 9%. Então, você cai muito o risco de errar. E quando você tem um PSA elevado, para você não submeter todo mundo à biópsia, você faz o quê? Hoje você tem a velocidade do PSA, que é o PSA que você faz todo ano. Então você sabe que o PSA pode ir subindo com o passar da idade, com o aumento da próstata, porque o tumor benigno também produz PSA. O PSA é um enzima que serve para não deixar o esperma coagular. Entendeu? Por isso que quando ejacula líquido, você não ejacula concentrado, porque o PSA não deixa. Então você tem o PSA, pode estar alterado por um motivo inflamatório. Então a gente pede a evolução do PSA, é importante. É importante hoje você tem dosagens de PSA. Você tem um PSA chamado PSA global, PSA total, e o PSA livre, que é uma fração. Existe uma continha que a gente faz, e quanto mais baixo der esse percentual, mais a chance de ter câncer. Quanto mais alto, mais a inflamação. Então, isso serve para nos orientar. Então, quando você tem dúvida, você lança a mão também de um ultrassom. Do mesmo jeito que a mulher faz ultrassom transvaginal para ver bem o ovário, o útero, você faz um ultrassom transretal para ver bem a próstata. Mas é o médico que o médico é que decide claro. Se vai precisar ou não. É por isso que eu digo, não se confie num exame feito pelo clínico, pelo geriatra. Muito menos do Dr. Google, né? O Dr. Google, Dr. Google é um inferno. Eu sempre digo, quando o paciente chega e fala, eu vi no Google, eu falei, o senhor pegou a segunda informação lá no Facebook? Lá também tem. Então, o medo de ir ao médico tem que ser substituído pelo prazer de ficar vivo. Sem dúvida. Então, a partir do momento em que você cuida da sua saúde, seja homem, mulher, criança com vacinação, mulher com exame preventivo, o homem com exame preventivo. E nós estávamos falando, inclusive, de outros cânceres. Não só o câncer de próstata tem que ser evitado, o câncer de intestino. Quando você tem uma família, ele tem muita genética envolvida. Você tem que fazer exame preventivo. Por isso que nós recomendamos. Quando chegar nos 50... 50 é uma idade limite para isso. Porque nós já vimos que a chance de você ter câncer de intestino antes dos 50, câncer de próstata antes dos 50, só existe quando você é um grupo de risco. Quando você tem uma família, você tem genética, você corre esse risco. Se não... E ainda que aos 50 anos a pessoa não tenha tido ainda, o homem não tenha tido ainda nenhum tipo de sintoma, mesmo assim é conveniente ele procurar um urologista, é isso, doutor? Veja bem, o sintoma só vem quando você tem um câncer de próstata muito avançado. Quando ele vai evoluir e ele vai dar para você o quê? Vai dar envolvimento de outros órgãos, começa a sair sangue na urina, ou quando ele sai da próstata e vai para o osso, vai para a coluna, vai para a costela, começa a dar dor. Aí já foi, você não tem muito o que fazer. Você tem que fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele tem que ser feito em todos os setores. Essa é a campanha do Outubro Rosa. Mulher, vai lá examinar a mama. Se fizer rápido, tira a mama, você fica curada. E é isso para o homem. Você vai lá, faz o exame da próstata. Se você tiver um câncer inicial, você vai fazer com que a tua chance de ficar curada é de 95%. Então, vá ao médico. É a hora, é a chance. No começo da nossa conversa, o senhor tocou num ponto aqui que eu até gostaria de aprofundar um pouquinho. Claro que o câncer de próstata é muito mais grave do que isso que eu vou dizer, mas esse incômodo urinário que as pessoas têm à noite, por exemplo, e às vezes tem que levantar 2, 3 vezes, isso é um indicador de que ele já deve procurar um urologista, ainda que não tenha chegado aos 50 anos, por exemplo? Sim, claro. Isso é claro. E veja bem, o indivíduo, a sintomatologia urinária, o urinar mal, a qualidade de vida ruim que você tem, de ficar levantando ou de urinar com frequência, um jato fraco, consequências que você vai ter tudo isso que nós falamos por um processo obstrutivo. Ainda que às vezes não haja nenhuma alteração na coloração da urina, por exemplo. Nada, zero.
Ele pode ter se ele tiver complicações infecciosas. Se esse resíduo urinário for acompanhado de um processo infeccioso, ele vai ter uma coloração da urina atrapalhada. Coloração e odor, né? Porque você citou aí um indivíduo que não tem 50. Então você pega um indivíduo que tem 46, 47, 48, começa a urinar mal, às vezes a próstata ela tem um crescimento que não é grande. Às vezes o tamanho da próstata, às vezes você tem um paciente que tem uma próstata que é 4, 5 vezes o tamanho normal. O normal é 25 gramas, às vezes ele tem 100, ele urina maravilhosamente bem. O fato dela crescer não significa que ela está dando o problema. A sintomatologia que é importante. Então, o indivíduo pode ter seus 47, 48 anos, não tem 50, mas ele tem um crescimento da próstata pequeno, mas a próstata cresceu na boca da bexiga, ela cresceu para dentro, é o que nós chamamos de lobo médio. Ela forma ali uma válvula e que o indivíduo começa a urinar mal, urinar mal. Às vezes você vai fazer um ultrassom, fazer um exame, mas a próstata é normal, pequenininha, só que ela cresceu um pouquinho no lugar errado. E aí o indivíduo urina mal. Então, toda sintomatologia tem que ser pesquisada. Pode ser infecção, pode ser um crescimento pequeno, pode ser uma obstrução, mesmo que ele não tenha 50 anos. Doutor, queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, porque toda vez que a conversa é muito boa, acontece isso, o tempo acaba logo. Conversamos aqui hoje com uma sumidade da urologia brasileira, o doutor Eliseu Denadai, que nos deu a honra dessa presença aqui no nosso programa. Doutor, muito obrigado pela presença, parabéns pela maneira clara, transparência, objetivo com que o senhor trata um assunto que pode parecer, às vezes, até delicado para as pessoas, mas saúde é saúde, tem que ser encarado, tem que ser tratado, né? Sobretudo com a orientação de um profissional urologista, no caso da próstata, né? Um profissional médico bastante experiente, inclusive. Muito obrigado, viu, doutor? E fica aí a nossa meta hoje é o quê? Não deixe de fazer exame preventivo. Você, homem, você, mulher, vá, procure o seu médico, faça o exame para que você tenha um diagnóstico precoce. Se você tiver o azar de ter um câncer, você tem a sorte dele estar no começo. Então vá ao médico. O PSA e mesmo o exame de toque, depois dos 50 anos, é bom que se faça uma vez por ano, pelo menos? Anualmente, uma vez por ano. O câncer de intestino, uma vez feito, está normal, repetir a cada 5 anos. O câncer de próstata, todo ano. O exame da mama, todo ano. Cardiologista, todo ano. Exato. Então, o exame preventivo é o que nós temos para oferecer. Obrigado, viu, doutor? Até uma próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá certo. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.